que nós não fazemos missões ou atendendo o ídolo do Senhor? Por que você não faz missões? Por que eu não faço missões? Por que a gente não se envolve com a obra missionária? Por que a gente não se envolve com o evangelismo? Por que a gente não se envolve com as pessoas que estão sofrendo? Porque a dor do outro não me incomoda, o sofrimento, a perdição da pessoa, os seus pecados, a sua angústia, muitas vezes não diz respeito à igreja, e a gente tem visto aí coisas tremendas acontecendo. Jesus está voltando, a volta do Senhor é muito próxima, é iminente, os sinais estão aí. Tudo que tem acontecido até hoje tem sido para mostrar que o Senhor está já às portas de romper os céus para buscar a sua igreja. Êxodo 3, verso 1, eu vou pedir para você deixar a sua Bíblia aberta, diz assim: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus o chamou: Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei o quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manda leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, hititas, amorreus, fariseus, heveus e jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora eu envio ao faraó para tirar do Egito meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados enviou a vocês, e eles lhes perguntarem qual é o nome dele, que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, enviou-me a vocês. Este é o nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Vamos orar. Senhor Deus, graças te damos, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concede de podermos cultuar o Teu nome, de podermos estar em liberdade aqui hoje à noite para Te bendizer, para nos prostrar, para aplaudir o Senhor, para cantar louvores ao Senhor, para expressar a nossa adoração e a nossa gratidão. E, Senhor amado, nós estamos agora diante da Tua palavra e clamamos ao Senhor que o Teu Santo Espírito que a trouxe aos nossos corações possa, ó Deus, fazer com que dê resultados em nossa vida hoje, Senhor. Ó Deus, incomoda-nos, inquieta-nos e mexe com a nossa estrutura, mexe com nossas emoções, com o nosso interior e mexe com o nosso espírito, Senhor, para que possamos responder aquilo que o Senhor deseja de cada um de nós. Nós oramos, Senhor, nos colocando diante do Teu altar, prostrados diante da Tua majestade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Só pensar, meus irmãos, fazer missões ou atender o ídolo do Senhor e perguntar para os irmãos por que nós não fazemos missões, por que nós não fazemos evangelismo, por que nós temos dificuldades de alcançar pessoas para Cristo, ou levar pessoas para Cristo, ou falar do amor de Deus, ou sair dessa nossa zona de conforto e levar pessoas à presença do Senhor. No contexto desse texto, se você puder analisar, Deus disse para Moisés, Deus leva Moisés até aquele monte Horebe lá, e aí Deus graveiros, uns capins, alguma coisa assim, e Deus taca fogo naquilo, e o capim começa a pegar fogo, né? A sarça começa a se consumir, queimar e não se consome. E aí Deus chama a atenção de Moisés. Ele tinha que fazer alguma coisa para chamar a atenção dele, e prende a atenção de Moisés ali. Aí Moisés olha para aquele negócio e fala assim: puxa, que interessante, está pegando fogo e não apaga.
igual aquela tocha lá no Cubatão que não apaga nunca, a gente passa sempre lá e que não vai passar isso. E aí Deus chama a atenção dele, ele vai lá, vai olhar de perto. Aí Deus fala assim: Moisés, não é possível, porque o lugar que você está é terra santa, tira a sandália dos seus pés para chegar aqui. E aí Deus diz para Moisés o seguinte: olha, eu tenho visto o sofrimento do meu povo, a opressão, a angústia e o clamor deles, a oração deles subiu até os meus ouvidos, e eu resolvi libertar esse povo. Moisés, eu decidi no meu coração atender o clamor deles, e eu quero dizer para você que eu vou libertar, e eu escolhi um agente de libertação. Olha que coisa interessante, você pode ser nessa noite, e sair daqui nessa noite dizendo: eu quero ser um agente de libertação. Nós estamos acostumados com o cristianismo de receber as bênçãos, pegar tudo aquilo que nos foi prometido, mas a gente já leu aqui em 1 e 2 de Pedro que nós já temos tudo que nós precisamos para viver a nossa vida espiritual. E aí Deus diz para Moisés, vai, agora eu escolhi uma pessoa. Até então Moisés estava ouvindo aquilo lá sem se dar conta, e Deus diz assim: e essa pessoa é você. Vai lá e tira o povo de Israel de lá e leva-os para um lugar que eu vou mostrar, uma terra tão boa que manda leite e mel com fartura. Não é de qualquer jeito, não, é com fartura. E aí Moisés tira esse povo, fala ao faraó, libera esse povo e deixa lá. Quando chegar neste lugar que eu estou te falando, vocês vão me adorar lá. E aí eu queria te mostrar Moisés, como eu e você, começa a apresentar desculpas para não fazer o trabalho, para não fazer a obra, para não evangelizar, para não ir lá libertar aquele povo, para não tirar o povo daquela servidão egípcia, da escravidão egípcia, e levar para o lugar de libertação. E aí Moisés apresenta alguns obstáculos e algumas justificativas. Primeiro obstáculo que Moisés apresenta, verso 11, capítulo 3, verso 11, está na projeção aí. Moisés diz assim: porém Moisés respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Ou seja, Senhor, eu tenho limitações humanas, eu não posso. Quem sou eu? Eu não tenho condições, eu não tenho preparo para realizar tão grande obra. Senhor, eu até entendo o teu plano, até entendo o teu projeto, até entendo isso, é digno, é legal que o Senhor ouviu a oração do povo, que deseja libertar o povo, escolheu o libertador, mas Senhor, justamente eu, quem sou eu? E Moisés diz assim: eu tenho limitações humanas, eu tenho dificuldades humanas. E aí eu queria dizer para você hoje à noite que todos nós temos problemas, e é interessante pensar, grava isso: evangelização não é uma coisa que você faz para Deus, mas é uma coisa que Ele faz através da sua vida. A obra não é sua, o trabalho não é seu, a glória não é sua, o poder não é seu, a graça não é sua, a unção não é sua, e a manifestação de Deus não te pertence, nem pertence a mim, tudo é dele, a obra é dele, o poder é dele, tudo que você precisa para fazer o trabalho vem dele. E Deus diz para Moisés: Moisés, vai, eu serei contigo. Veja a resposta de Deus no verso 12. Para essa justificativa de Moisés, Deus diz assim: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu que o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés, vai lá. Eu sei que você não é capaz de ir sozinho, de fazer isso sozinho. Realmente você não está com essa bola toda, você não é capaz de fazer esse trabalho. Sem a minha intervenção, Moisés, você não vai fazer isso. E é interessante ver que Jesus disse lá em João 15,5: sem mim nada podeis fazer. Irmãos, você tem dificuldade de pregar o Evangelho, de viver, de falar de Cristo, de fazer missões? Todos nós temos limitações humanas, todos nós temos, mas o trabalhar, o agir é de Deus, o poder é dele, os milagres, a libertação, a cura, a salvação, o convencimento das pessoas é a ação do Espírito Santo. Não é trabalho teu, não é obra tua. Essa obra de alcançar pessoas, de levar pessoas para o Senhor, trazê-las à causa do Senhor, é obra de Deus. Basta que você se disponha e diga assim: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero alcançar pessoas no hospital, nas cadeias, na rua, na Cracolândia, onde quer que seja, mas eu quero, Senhor, ser um agente de libertação desse povo, libertar o meu país. Assim de gente opressa do teu lado, os teus colegas de faculdade, de escola, de trabalho, estão todos opressos. Sem Cristo a pessoa não tem esperança. Sem Cristo tudo que a pessoa usa neste mundo é subterfúgio. E nós cantamos aqui, ouvimos no ensaio: só Jesus Cristo pode trazer esperança à nossa nação. Não é Dilma, não é manifestação, não é nada disso, é Cristo. As pessoas precisam de Cristo.
O grito da nação brasileira é por falta de esperança, por falta de paz, por falta de um Deus a quem servir. E eu e você temos essa resposta, nós temos essa proposta. E Deus fala para Moisés: vai lá, Moisés, eu serei contigo, se disponha, vá, deixa o resto comigo, o resto eu faço. Segundo obstáculo, Moisés não foi. Ele diz assim, verso 13: Senhor, eu não tenho conhecimento do Senhor, eu não sei esse negócio de teologia, eu não sei quem é o Senhor, eu não estudei as religiões, eu não sei nada, eu não tenho bagagem teológica, blá, blá, blá. Segundo obstáculo que Moisés coloca, ele coloca a questão teológica: eu não tenho conhecimento do Senhor, eu tenho total desconhecimento do Senhor. E aí, como eu e você, desculpa a expressão, Moisés mentiu, porque ele sabia quem era o Senhor. Você lê na sua Bíblia, Deus diz assim: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos seus pais, o Deus dos seus antepassados. Moisés conhecia. Essa palavra que ele deu aqui foi uma palavra totalmente estranha, e dizia assim: eu não posso ir lá, porque quando eu chegar lá e me perguntar em nome de quem você veio, eu não vou saber dizer. Eu não sei essa situação toda, Senhor, quem me enviou, eu não sei quem é o Senhor, eu não te conheço. E aí, irmãos, nós estamos muitas vezes, ano após ano, na igreja, sem conhecer o Senhor da igreja. Conhecemos a igreja, conhecemos o louvor, conhecemos tudo, conhecemos os instrumentos, conhecemos toda a estrutura da igreja, mas nós não conhecemos o Senhor da igreja. Nós amamos a obra do Senhor, mas não sabemos quem é o Senhor da obra. Nós não nos envolvemos com Ele a nível de alcançar pessoas. E a resposta de Deus, o segundo obstáculo, verso 14, Deus disse assim: eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas: eu sou e enviou a vocês. Olha o verso 15. Diz também Deus a Moisés: diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Ou seja, Moisés, vai lá libertar o povo, e quando perguntarem em nome de quem você veio, diga assim: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ou seja, o Deus de toda a história, o Deus criador do universo, o Deus criador do cosmos, da existência, o Deus mantenedor da vida. Eu estou aqui em nome dele. Basta você dizer isso, Moisés. Vai lá e fale isso. E evangelizar, irmãos, é você falar para as pessoas como é que você veio possuir Cristo, como é que você veio receber a Cristo, como é que você tem Jesus no coração e quem é esse Jesus para você, o que ele faz na sua vida, qual o sentido de vida que ele deu para você. Não é essa complicação que a gente pensa. Pensamos que temos que falar Apocalipse, vai para Levítico, vai não sei para onde. Não é nada disso. Moisés vai lá e fala assim: olha, é o seguinte, eu quero dizer para vocês que eu estou aqui em nome do Deus da história. Já ouviram falar do Deus criador de tudo, do grande Elohim, do grande Adonai, do grande Yahvé? Eu estou aqui em nome dele, esse é o nome dele, eu vim aqui em nome dele, acabou, vim falar e pronto, só isso. Moisés faz isso e sai fora, deixa o resto comigo. Vocês acham que Moisés foi? Diz que 0314:15. Quem acha que não? 0314:16. Terceiro obstáculo, ele não foi. Corintiano teimoso. Capítulo 4, versículo 1. Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir, e disserem: o Senhor não lhe apareceu? Ele coloca um obstáculo de rejeição. E se eles me rejeitarem? Moisés, preste atenção, você nem foi. Se eu fosse Deus, eu teria fulminado Moisés, porque o cara é muito teimoso. E aí, ele nem chegou a sair da presença de Deus e falar assim: e se acontecer isso? E se chover? E se cair canivete? E se o pneu do carro furar? E se não tiver recurso? E se o pastor não for junto? E se... Gente, ele nem foi. Presta atenção, o que ele está dizendo aqui é uma questão hipotética. Nós estamos assim colocando dificuldades para fazer a obra de Deus com hipótese, com coisas que a gente sabe que talvez nem aconteça. Ele fala assim: e se os caras não me ouvirem? Moisés, vai lá, Moisés, eu estou falando para você ir. Mas aí ele diz assim: mas não crerão em mim, não aceitarão a minha palavra, nem me aceitarão. Baixa estima e pouca motivação. Nós temos muita motivação para muita coisa, mas pouca motivação para o que de fato é importante, para o que de fato é essencial e fundamental. E ele diz assim: Senhor, se eles me rejeitarem, o que eu faço? Olha a resposta de Deus no capítulo 4, verso 2. São poucos obstáculos, estou encerrando. Diz assim: então o Senhor lhe perguntou: que é isso na sua mão?
Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor: jogue no chão. Moisés jogou e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse: estenda a mão e pegue pela cauda. Moisés estendeu a mão e pegou a serpente pela cauda, e essa se transformou de novo numa vara. E disse o Senhor: isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, de Abraão, Isaque e Jacó, apareceu a você. Disse mais o Senhor: coloque a mão no peito novamente. Moisés obedeceu, e quando a retirou, ela estava leprosa, parecia neve. Ordenou depois o Senhor: coloque de novo a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito, e quando a tirou, ela estava novamente como o restante da sua pele. Prosseguiu o Senhor: se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal miraculoso, na vara que se transforma em serpente, acreditarão no segundo. Moisés, vai lá, os milagres te acompanharão, os sinais, a manifestação da minha presença irá contigo, Moisés. Vai, eu vou com você. Moisés, joga a vara no chão, ela vai sair se arrastando igual uma cobra. O pessoal vai ficar maluco, Moisés, com esse negócio. E se eles não acreditarem e acharem que é encantamento, que é magia, deixa para lá. Mas aí você pode pôr a mão no peito, tirar, vai ter lepra, os caras vão ficar com medo. Coloca a mão no peito de novo, que ela vai ficar boa. Eu vou fazer isso. Meu poder vai com você. Eu achei muito próprio que o irmão leu aqui. Nós temos o poder de Deus. A Bíblia fala que nós temos a unção de Cristo. Sabe por que a gente não faz missões? Porque a gente não quer. Preguiça e desculpa. Porque nós, de fato, quem sabe, nós não amamos ao Senhor mesmo. Sabe como é que você glorifica a Deus? Não é cantando aqui bonito como a gente canta. Nós glorificamos a Deus quando nós levamos uma pessoa à presença de Cristo. É assim que a gente glorifica a Deus. Nós somos criados para o louvor da glória de Deus. E a Bíblia fala, Paulo fala em Colossenses 1:27, Cristo em nós, esperança da glória de Deus. E quando é que Deus é glorificado? Quando eu faço aquilo que eu deveria fazer, para o qual motivo eu vim à terra, levar homens à presença do Senhor. Eu fui salvo não para ficar sentado na igreja e ouvindo e levando para casa, ouvindo e levando para casa. Eu fui salvo para levar homens e mulheres à presença do Senhor. E Deus diz: Moisés, vai lá, os sinais da minha presença, a manifestação de que sou eu que está com você vai te acompanhar. A gente fica a vida inteira de cristão orando, pedindo a Deus poder, unção, dom e um monte de coisa dentro do quarto. Para que você quer poder para ficar na sua casa? Poder para mostrar que tem. Os dons espirituais para você dizer que tem, é para usar lá fora. Se Deus te capacitar, é para você usar lá fora, edificar a igreja e alcançar pessoas para Ele. Nós temos o melhor projeto de vida que uma pessoa possa experimentar. Nós temos a melhor proposta para os jovens do Brasil, para a igreja brasileira e para a sociedade brasileira. A gente não pode se omitir. Nós não podemos dizer assim: não, eu recebi Jesus como meu Salvador, aleluia, Ele é bom, Ele é santo, maravilhoso para mim. Gente, e as pessoas que estão morrendo em sua volta? E as pessoas que estão se perdendo? E as crianças abandonadas? E os idosos esquecidos? E as pessoas que estão na rua? E aqueles que trabalham do teu lado, que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda? Quarto obstáculo. Moisés diz uma coisa estranha. Deus fala: vai, aquela coisa toda. Capítulo 4, verso 10. Ele diz: eu não tenho preparo, estou despreparado. Disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste teu servo. Eu não consigo falar bem. Diz os historiadores que Moisés era gago, e ele usa isso como subterfúgio, como fuga. Eu não sei falar direito, eu não tenho eloquência, eu não tenho bom vocabulário, eu não falo bem essa linguagem espiritual, eu não sei esse negócio de salmos, essa oração que o pessoal faz, eu não sei falar isso. E aí é interessante ele dizer que ele se sentia despreparado. Eu pergunto para você, igreja, quando é que nós vamos nos preparar? Tem curso, tem seminário, tem escola bíblica, tem culto de oração, tem culto de ensinamento, tem tudo que você imagina. A igreja tem uma bagagem teológica fenomenal, que muitos irmãos nossos em outros países não têm a metade do texto que nós temos. E aí Moisés fala assim: eu não tenho preparo, eu não sei esse negócio de evangelizar. E eu pergunto para você: quando é que vai se preparar? Miguel de Cervantes, escritor espanhol, disse assim: que o homem preparado tem metade da batalha ganha. Quando é que nós vamos nos preparar? Quando é que nós, como igreja, vamos acordar para alcançar pessoas para o Senhor? Quando é que nós vamos dizer: Senhor, me faz consumir por amor às almas, dá-me almas ou eu morro. Senhor, me ajuda a alcançar minha família para Ti. Senhor, alcança os meus vizinhos para Ti. Eu quero viver o Evangelho de tal maneira que as pessoas vejam Cristo em mim, Cristo
Cristo em você, esperança da glória de Deus. Moisés fala, não tenho preparo. E a minha pergunta para você, se está dizendo a mesma coisa, é: por que não se prepara? Por que nós vamos ficar a vida inteira dizendo que não sabemos fazer evangelismo? Até quando a gente vai ficar com essa desculpa? Conta-se a história de um brasileiro que foi para a Índia, e lá na Índia ele ficou sem trabalho, ele foi procurar emprego, e aí um muçulmano, para zombar do brasileiro, disse assim: olha, faz o seguinte, eu vou te dar um trabalho, pega uma caixa de Bíblias e vai vender numa vila muçulmana. Vai lá vender as Bíblias numa vila muçulmana e você tem um trabalho. O brasileiro, que não desiste nunca, pegou a caixa de Bíblias e foi lá vender a caixa de Bíblias. Logo que ele saiu, umas 2, 3 horas depois, ele ligou para a editora e disse assim: eu já vendi todas as Bíblias, eu quero mais. E aí o dono da editora falou: como você vendeu todas as Bíblias em pouco tempo assim, numa vila muçulmana? E ele disse assim: eu vendi todas, eu quero mais Bíblias. E aí o homem falou: vem aqui explicar como é que você fez isso, porque eu vou te dar mais Bíblias se você explicar. E o brasileiro foi lá no escritório e disse que ele chega lá no escritório e o homem falou: explica como é que você fez isso. Ele falou: é o seguinte, eu cheguei na vila muçulmana, na casa da dona muçulmana, 11h30 da manhã, ela estava arrumando as crianças para levar para a escola, correndo com o almoço, lavando roupa, correria na casa. Eu falei para a dona muçulmana: dona muçulmana, eu estou vendendo Bíblia, a senhora vai comprar ou quer que eu leia para a senhora? Eu vendi todas as Bíblias, eu preciso de mais Bíblias. Eu quero te mostrar nessa brincadeira é que Deus usa você apesar das suas falhas. Deus usa a minha vida apesar de mim mesmo. Deus não espera que eu fique santo, perfeito e impecável nessa terra, que não vai acontecer enquanto eu estiver aqui, para que eu faça a obra. Deus conta com você, apesar de você, das suas esquisitices, das suas falhas, dos seus traumas, dos seus medos, dos seus pecados. Deus deseja usar você. A glória é dele, a glória não é sua. A obra é dele, a obra não é sua. O trabalhar e o agir é dele. E aí nós não conhecemos direito a Bíblia, a gente não se prepara. Irmãos, nós somos uma geração que esqueceu de ler a palavra, estamos esquecendo o nosso manual na gaveta, a gente não está nem usando. Eu sou de um tempo, tem alguns aqui da minha idade, que na nossa mocidade a gente fazia encontro de jovens para decorar versículo e ver qual mocidade de qual igreja tinha decorado mais versículos. Eu decorei muitos versículos e a gente fazia isso porque a gente amava a palavra, se degustava na palavra. Não tinha nada de celular, de ficar no Facebook na hora do culto, aquela coisa toda, recebendo e enviando mensagem. Não tinha nada disso. Ela tinha que ler a Bíblia mesmo a semana inteira. Eu li a Bíblia inteira em um ano à luz de velas. Eu dormia no quarto junto com meu pai é viúvo. Eu dormia junto para não acender a luz, eu acendia a vela na cabeceira e eu li a Bíblia inteirinha de madrugada à luz de velas. E hoje em dia a gente não sabe onde está no livro de Abacuque. A gente pensa que Abacuque é um lanche grego para comer com salão. A gente pensa sofonias, fala, abre sofonias. O pessoal pensa que é instrumento musical, é sanfona, não é sofonias, é bem complicado. O negócio, a gente não conhece a palavra do Senhor, não lê mais. A gente tem que voltar a ler a palavra. E a ardor e paixão pelas almas começa com o conhecimento do Senhor e das Escrituras. Conta-se que o pastor chegou na igreja, não sei se foi pastor aqui ou outro pastor, e o Joãozinho estava correndo nos corredores da igreja. Aí o pastor disse assim: vou testar o conhecimento bíblico desse menino. Joãozinho, vem cá, meu filho, quem derrubou as muralhas de Jericó? Aí o Joãozinho olhou para ele, começou a chorar, falou: juro por Deus que não fui eu, pastor, não fui eu. Ele chorou, saiu correndo. Aí o pastor olhou estranho, né? Não sei se foi vocês, olhou estranho para o Joãozinho, ficou preocupado. Veio a professora da escola bíblica do Joãozinho, e aí o pastor falou: professora, que estranho. Eu perguntei para o Joãozinho quem derrubou as muralhas de Jericó. Ele começou a chorar, jurando por Deus que não tinha sido ele. Aí a professora falou: pastor, o Joãozinho pode ser levado, mas mentiroso ele não é não. Se ele falou que não foi ele, é porque não foi ele mesmo. E aí o pastor ficou preocupado, entra no gabinete, vai lá para o gabinete todo preocupado, orando pela igreja. E aí entra um diácono lá no gabinete. O que está acontecendo? O pastor falou: olha, eu encontrei o Joãozinho ali no corredor, eu perguntei para ele das muralhas de Jericó, ele falou isso, deu essa resposta estranha, jurando que não era ele, começou a chorar. Perguntei para a professora de escola bíblica dele, ela falou que não é que é levado, mas não é mentiroso. E eu estou preocupado com essa resposta.
O diácono vira e fala assim: pastor, se eu fosse o senhor, apertava esse moleque que ele falava, pastor. Aperta que ele vai falar. Tenho certeza que ele fala. Entra o tesoureiro no gabinete. E aí vai estar acontecendo. O pastor conta a mesma história. E agora o diácono me disse para apertar o menino que ele vai falar. Aí o tesoureiro falou assim: pastor, fica tranquilo. Esse mês nós tivemos uma boa entrada de dízimo, nós vamos reerguer essas muralhas. Pode ficar sossegado, que a gente reconstrói essas muralhas rapidinho. E aí ele está igual a Moisés: eu não sei falar direito. Olha a resposta de Deus no verso 11 e 12, capítulo 4. Deus diz assim: disse-lhe o Senhor: quem deu boca ao homem? Quem fez o surdo ou mudo? Quem lhe concedeu vista ou torna cego? Não sou eu o Senhor? Agora, pois vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Moisés, eu vou falar por ti, eu vou usar a tua boca, basta que você se disponha. Moisés foi? Não. Quinto e último obstáculo para hoje. Olha o que Moisés falou: eu não quero ir. Sabe por que você não faz missões? Dá vontade de chorar, porque você não quer. Sabe por que nós não alcançamos as pessoas? Porque a gente não quer. Poder não falta, unção não falta, milagre não falta, Espírito Santo não falta, recursos não faltam, dons não faltam, talentos não faltam, como a gente viu aqui hoje à noite. E aí Moisés falou assim: na verdade, Senhor, eu estava tentando dizer aí, mas eu não consegui dizer, eu não vou porque eu não quero. Isso é rebeldia. Moisés diz assim: envia outro. Tem tanta gente mais qualificada, mais preparada, tem os pastores, tem os diáconos, envia o pessoal do louvor. Eu não. Moisés disse o contrário de Isaías. Isaías diz assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Moisés diz assim: eis-me aqui, envia ele. Eis-me aqui, envia ela. Eu não quero ir. E aí, para concluir, com tristeza, nós não fazemos a obra de evangelização e de missões e não socorremos as pessoas porque a gente não quer. Nós não queremos. Resposta de Deus para encerrar, verso 14. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: você não tem seu irmão Arão, levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro, se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele, ele dirá o que deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem, e lhes direi o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará a seu irmão, e ele será o seu porta-voz diante do povo. Leve na mão esta vara, com ela você fará os sinais miraculosos. Moisés, não esquece que eu que vou fazer o trabalho, você não está com nada, sou eu que vou agir, então somente vá. Conclusão: quais são os obstáculos para que eu e você não façamos na obra de Deus? São as suas limitações, suas dificuldades teológicas, rejeição, despreparo ou rebeldia? Que Deus, você permita ser um canal de bênção nas mãos de Deus e possa dizer hoje à noite: Senhor, leva-me ao arrependimento e leva-me a amar as pessoas, leva-me a viver o cristianismo de verdade, na essência, e não só da boca para fora, não só na aparência, mas que de verdade eu possa mostrar a tua glória às pessoas. Eu quero te mostrar como é fácil pregar o evangelho com uma folha de papel. Alguém pode pôr um pedestal para mim? Ou segurar aqui para mim, por favor? Desculpa incomodar. Não, esse aqui do microfone. É fácil você pregar o evangelho com uma folha em branco assim. Você pode usar isso no metrô, no ônibus, no trem, no ponto de ônibus, na rua, na fila do banco, onde você imagina. Eu vou te mostrar aqui essa ilustração. A vida do homem, a vida do ser humano é como uma folha em branco. Você permite que seja escrito nela o que você quer que escreva, não é? Ou você pode entregar a sua vida para Deus e deixar Ele escrever a história da sua vida. E o homem sem Deus, ele tenta preencher o vazio do seu coração. E Blaise Pascal diz que o homem tem o vazio do coração do tamanho de Deus. E o que esse homem faz? Ele tenta preencher esse vazio do coração adquirindo bens aqui nessa terra. Comprar casas, terrenos, imóveis, carros, motos, um monte de coisa, achando que a sua esperança e a sua vida se resume aos bens que ele possa adquirir aqui na terra, mas o seu coração continua vazio. O que esse homem faz? Ele não desiste, ele sai em busca de
continuar preenchendo o vazio do seu coração com as religiões, com as orgias, com as noitadas e tudo ao mundo que ele pode usar, e ele vai para coisas maiores e melhores, ou para coisas melhores, mas a sua vida continua vazia, não tem nada dentro. O homem não desiste, ele não tem um encontro real com o Senhor, e ele vai para as viagens, e aí começa a viajar nas drogas, nas bebidas, nos vícios, e o homem se perde nessa ânsia de tentar encontrar uma esperança para preencher o vazio do seu coração, e esse homem começa a viajar, ele vai e parte para as suas viagens, tanto nos vícios como viajando literalmente, e ele acha que a esperança da sua vida está exatamente em fazer aquilo que lhe agrada. Milton Nascimento disse que o seu coração é o seu mestre, ele inclinava a direção da sua vida para onde o seu nariz apontava, mas esse homem continua vazio, não tem nada no coração. Toda a esperança do homem dá em nada, e ele se vê perdido, se vê num caos, uma vida totalmente sem esperança. A gente deve entender que o homem sem Cristo está sem esperança. Jean Paul Sartre, existencialista, disse que a vida humana se resume em nada, não tem sentido nenhum, e esse homem se vê lá no fundo do poço, perdido, no vale da depressão, desesperado, lá embaixo. E quando ele está no vale da sombra da morte, no fundo do poço, ele sem nenhuma esperança, e tenta contra a vida das pessoas com violência, tenta contra a sua própria vida, e no desespero, e esse homem se vê aflito. Mas lá no fundo do poço, esse homem lembra que um dia alguém da igreja evangélica, a Palavra de Vida, as igrejas que aqui estão, falou do amor de Deus para ele, falou que há de uma esperança, falou de um Cristo Salvador, e esse homem olha para cima, ele olha para o alto, e ele sabe que existe um Deus lá no alto, ele se lembra que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer por ele na cruz, para perdoar os seus pecados e dar a ele vida na presença do Senhor, e a vida diz que Jesus veio para salvar o pecador, para salvar o que se havia perdido. Mas a Bíblia também diz, em 1 de Pedro, foi lido aqui também, que Deus não deixou o seu filho na sepultura, ele não ficou lá retido. E Pedro fala que as ânsias da morte não puderam segurar e prender o doador da vida, e Deus fez com que Jesus ressuscitasse e assentasse com ele no seu trono nos céus ao terceiro dia, e você também pode assentar-se com o Senhor nos céus, lá no trono, se entregar a sua vida para Jesus. Amém? Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor amado, em nome de Jesus, quero te render graças, te louvar pela oportunidade de estar aqui com os meus irmãos e poder compartilhar a tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a olhar para as pessoas com compaixão. Ajuda-nos a olhar para o nosso semelhante com graça, com misericórdia. Ajuda-nos, Senhor, a socorrermos as pessoas. Faz de nós canais de bênçãos. Faz de nós, ó Deus, agentes de libertação, agentes proclamadores das boas novas, Senhor, embaixadores do teu reino. E, Senhor, levanta nessa igreja obreiros, missionários, evangelistas, homens e mulheres vocacionados pelo Senhor. Ó Deus, que a nossa paixão seja pelas almas perdidas, e o nosso coração não descanse enquanto não levarmos homens e mulheres à tua presença. Desperta, Senhor, a mocidade brasileira, desperta o jovem evangélico no Brasil, desperta a igreja evangélica brasileira, para que, Senhor amado, vidas sejam alcançadas para o teu nome e glória.